Vamos lá então para a aula de hoje sobre o reino de Kush, também chamado aí de reino da Núbia. E começa assim, né? Desenvolveu-se então entre os séculos 8 a.C. e 6 a.C. Então lá entre os anos 700 a 500 a.C., mais ou menos 2.500 anos atrás. Na região conhecida como Núbia, por isso também chamado de reino da Núbia. A terra do ouro, na língua egípcia, isso significava, né? Núbia significava a terra do ouro, que era uma região que produzia muito ouro. Ela fica onde hoje fica o Sudão, né? O país Sudão, e um pedaço também da onde hoje fica o Egito, nas fronteiras atuais. Lá, se vocês pegarem o mapa mundi lá, derem uma olhadinha, onde hoje fica o Sudão, era ali que ficava o reino da Núbia, ou também chamado de reino de Kush. Que mais que eu ia dizer? Sim. Sobre o ouro dessa região, abaixo da linha do Saara ali, né? Se vocês também deram uma olhadinha lá no mapa lá, abaixo da linha do Saara, do deserto do Saara, ali próximo dele, é uma região que tem muito ouro, ou tinha pelo menos, né? É uma das regiões que mais produziu ouro na história. Tirando aí, ou rivalizando com a América, né? A América do Sul, a América Central também produzia, foi encontrado muito ouro por aqui, e ali nessa região do deserto do Saara também. Então é possível que em outras aulas, em outras matérias, em outros anos, tempos, venha aparecer também que essa região era uma grande produtora de ouro, e aqui no caso da Núbia, eles tinham muito ouro. Certo? Não que o ouro fosse uma coisa tão importante naquela época, né, para aqueles povos, porque tinha bastante, né, ainda mais para esses aqui, tinha muito, então não era um negócio tão importante assim, mas fica aí a curiosidade, digamos. Assim como o Egito, então, o reino de Kush acompanhava o curso do rio Nilo, né, um pouquinho mais para o centro da África ali, né, ficava o reino de Kush, e acompanhava o curso do rio, né. A região também era rica em recursos naturais, como o ouro, cobre, ferro e etc. E assim também como no caso do Egito, o rio Nilo era importantíssimo para essa civilização. Tá? A vida naquela região só era possível por causa do rio Nilo, tanto do controle do rio, como a gente já viu lá nas primeiras aulas sobre o Egito, né, fazendo barragens, fazendo diques, controlando o rio, fazendo canais mais para dentro do território para levar a água mais para dentro, né, regiões onde ela normalmente não chegaria. Então o rio Nilo ele era importantíssimo para essa população aqui do reino de Kush. E a relação entre o reino de Kush e o Egito oscilava entre a paz e o comércio. Durante mais ou menos uns 500 anos, a região da Núbia ali, ela foi dominada pelos egípcios, certo? E foi nesse período que o reino de Kush, que esse pessoal, os núbios aí, os cuxitas, eles aprenderam muito com a cultura egípcia. Muito da religião cuxita é parecida com a religião egípcia. Alguns deuses se repetem nos dois países, nas duas regiões, né, no Egito e na Núbia. Os mesmos deuses se repetem. A escrita também, que os cuxitas vão começar a utilizar, eles vão aprender com os egípcios. Então vai ter várias trocas culturais aí entre cuxitas e egípcios durante esse período de dominação, né? Não existe isso na história, não existe o contato entre dois povos na qual os dois saem iguais depois disso, certo? Então, quanto maior é o contato, quanto mais tempo dois povos se mantêm em contato, maior é a troca cultural entre os dois países. Nesse caso aqui, entre Núbia e Egito, vai ter a questão da religião, como eu falei, vai ter a questão da escrita também, né, que vai ser, os núbios vão aprender com os egípcios, enfim, isso acontece não só entre as civilizações, mas também entre as pessoas, né? Quanto mais tempo duas pessoas passam junto, mais elas trocam informações, mais parecidas talvez, mais uma aprende com a outra. Isso acontece entre as pessoas e entre as civilizações. Então oscilava, a relação entre o reino de Kush e o Egito, ela oscilava entre períodos de paz e comércio, tranquilo, né? Comercializavam, trocavam, vendiam, compravam, sossegado, e entre a guerra e a conquista, né? Esse período que eu falei aí de mais ou menos uns 500 anos, ali entre 1500 até o ano 1000, vai ser de dominação dos egípcios em cima dos cuxitas. Porém, ali pelo ano 700 e pouquinho, os cuxitas vão dominar o Egito, e esse período vai ficar conhecido como o período dos faraós negros,
Não, mas como assim? O Egito não é na África também? Então, né, não deveriam ser negros também? O Egito ele fica mais para cima, certo? Ali mais para cima, na África, mais perto do mar Mediterrâneo. Nessa região a população tem a pele mais avermelhada e não tão negra. O reino de Kush, como ele ficava mais para baixo ali na região do Saara, já tinha uma população mais negra. E a pele já era menos avermelhada, certo? Uma questão lógica, meio óbvio. E aí por isso que esses faraós, os faraós cuxitas, quando eles dominam o Egito, eles vão ser chamados de faraós negros. E esse período da história do Egito vai ser chamado de período dos faraós negros. E com o domínio desses faraós, lá pelo século 7 a.C., 600 e pouquinho, supõe-se que os egípcios tentaram apagar esse período da sua história. Arqueólogos encontraram muitas estátuas de faraós negros destruídas. Então, quando o período de dominação dos núbios em cima do Egito acaba, os egípcios vão tentar apagar esse período da história, destruindo as representações feitas, né? Como o caso das estátuas. Vão destruir as estátuas, não deixar essas coisas sobreviver para que as pessoas esqueçam que esse período aconteceu. Apagar da história. Os egípcios vão tentar apagar da história o período em que eles foram dominados pelos cuxitas. E aí alguns aspectos sociais. Houveram diversas trocas culturais entre os egípcios e os cuxitas, na arte, na religião, nas táticas militares, na escrita, etc. Coisas que eu já falei. Os cuxitas cultivavam diversos produtos como cevada, sorgo, trigo e entre outros. E a pecuária, e aqui é que eu vou fazer o destaque, tinha grande importância na sociedade cuxita. Eles se dedicavam principalmente à criação de gado, tá? Também carneiros, cabras, burros e cavalos. E a riqueza dos reis, sacerdotes e dos proprietários de terra, inclusive, era medida em cabeças de gado. Então não era o ouro que era o mais importante. Eu falei lá, nossa, era uma região que produzia muito ouro, não sei o que lá, não sei o que lá. Era a região do ouro, segundo os egípcios, mas o ouro não era a fonte de riqueza dessa população. Não era a medida de riqueza, melhor dizendo. Não era a medida da riqueza desse pessoal aqui. A medida da riqueza era a quantidade de gado que eles tinham. Quanto mais gado, mais rica era a pessoa. Não tinha a ver tanto com o ouro. Tá? Então, destaque aí. A pecuária tinha muita importância aí para as populações cuxitas. As cidades funcionavam como centros administrativos, onde ficavam, né, o judiciário, os juízes, as leis, os governantes, né, religiosos, onde ficavam os templos religiosos, fácil essa, e comerciais também, principalmente de ouro, marfim e peles de animais, que eram os principais comércios que eles realizavam. Eram objetos feitos de ouro, de marfim, né, do elefante lá, e com peles de animais. Tá? Então essas eram as principais atividades comerciais, os principais artesanatos, as principais coisas que eles produziam eram nesse sentido. Outro aspecto importante da cultura cuxita é o papel das mulheres nessa sociedade. Elas tinham importantes papéis na administração do reino de Kush. As rainhas-mãe, por exemplo, que também são chamadas de Candaces, se vocês talvez encontrarem aí outro termo, talvez vocês encontram esse, Candaces, que eram as rainhas-mãe do reino de Kush. Ocuparam lugares na administração, no comércio e como chefes militares e religiosas. Aqui vão ter dois casos. Primeiro, no caso em que a mulher assume como rainha mesmo, certo? Então é ela que manda. E no caso, ou faraó, né? Rainha, faraó, né? Dá para entender dessa maneira. Ou também no caso em que essas rainhas-mãe, elas vão mandar através dos seus filhos. Como assim? Não é a mulher que usa a coroa, certo? Não é a mulher que usa a coroa. É o filho dela que usa a coroa, mas quem manda é a mãe. Olha só, você pode até usar a coroa, mas quem manda é a mãe, afinal de contas. Isso acontece até hoje em dia. Você pode achar que se manda, mas na verdade não é bem assim. Enfim, então as rainhas-mães elas vão poder governar de duas maneiras. Primeiro, diretamente, de maneira direta, com a coroa na cabeça, então é a mulher que comanda, ou através dos seus filhos. Então é o filho dela que vai se tornar o faraó lá no reino da Núbia, vai se tornar o rei lá no reino da Núbia, mas quem manda é a mãe do filho, certo? Então isso sobre o reino de Kush, bem tranquilinho. Três destaques que eu quero fazer aqui. Primeiro, esse período
dos faraós negros, certo? Que foi o período em que a Núbia governou o Egito, ok? E as trocas entre esses dois povos. Por que eu quero destacar isso? Para que vocês lembrem, sempre que a gente estudar essas paradas na história, esses contatos entre povos na história, que vocês lembrem que um povo sozinho, ele não se faz, certo? Um povo se faz através das trocas que realiza com outros povos, através dos contatos com outros povos. Pega o Brasil, por exemplo, certo? O Brasil, tendo tido contato com muitas populações diferentes, tem uma cultura muito variada. Só na nossa região aqui, por exemplo, nós temos a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura gaúcha, que são culturas muito presentes na nossa região. E isso acontece do contato que nós tivemos com esses povos e do contato que esses povos tiveram com outros aqui. Então, o primeiro destaque é esse. O contato entre os povos, ele muda os povos que entram em contato. Olha só, que bonito, que frase feia. O segundo destaque que eu quero fazer é a importância do gado aqui na região cuxita, para que vocês lembrem que a importância que se dá a alguma coisa não tem necessariamente a ver com o valor que nós damos hoje em dia. Era uma região que produzia muito ouro, muito ouro, porque hoje em dia, né, nossa, as pessoas pensam, nossa, ouro, riqueza, não sei o que lá. Mas a medida da riqueza era o gado. Então lembrem que existem outras formas de riqueza aí, que outras medidas de riqueza, povos diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes, vão determinar coisas diferentes como a fonte, como a medida da riqueza. E por último, deixa esse dedinho aqui. Por último, o papel das rainhas-mães. Assim como a gente viu lá no Egito, que isso podia acontecer também, né, das mulheres governar tanto diretamente quanto pela figura do marido, no caso do Egito principalmente, era através do marido, então o faraó era o marido, mas quem mandava era a mulher. Aqui no reino de Cush vai acontecer uma coisa parecida, mas ao invés de ser o marido, vai ser o filho. Então a mulher vai governar, pode governar diretamente ou através dos seus filhos, as rainhas mãe, também conhecidas como candaças.